Boa noite, irmãos. Quem estiver ouvindo, né? Hoje o nosso culto vai ser pela live, então a gente vai começar o louvor lendo um salmo aqui, Salmo 68, versículo 32, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: cantem hinos a Deus, todos os povos de todas as nações, cantem louvores ao Senhor. Mesmo nesses dias difíceis, né, de pandemia, de tanta tristeza que o mundo passa, mas nós temos que cantar louvores e nos alegrar com o nosso Deus, porque Ele está conosco todos os dias, Ele é o nosso refúgio, fortaleza, e Ele nos guarda todo dia. E mesmo que nós estamos aqui de passagem, né, e nós temos que glorificar a Ele, porque Ele foi preparar um lugar para nós. Nossa vida aqui é passageira. E como diz o meu pastor, né? A nossa morada eterna é lá. Aqui a gente só está de passagem. Então a nossa casa verdadeira é lá, né? Eu vou fazer uma breve oração e a gente já vai começar os louvores. Amém? Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, porque podemos te louvar, te engrandecer. Pai Santo, que o teu Espírito Santo, Pai, possa estar dirigindo as nossas vidas hoje, Pai, e alegrando o coração daquele que muitas vezes se apresenta triste e entristecido, mas o Senhor conhece todas as coisas. E o Senhor alegra esse coração, sabendo que nós temos uma esperança no dia de amanhã, porque Cristo vive. Amém, glória a Deus. Então nós vamos começar um hino que fala, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, quem vive é Cristo, né? Ele morreu, mas ressuscitou. E está nos esperando, um dia voltará para nos buscar. Então, essa é a nossa esperança. Nós cremos no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. E certo está na sua proteção nos dias calmos e nas horas de aflições. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele
pois eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Amém. Quando a nossa vida está nas mãos de Jesus, que vivo está, então nós temos a esperança do amanhã. E por isso nós agradecemos a Deus, porque a cada dia Ele está conosco. Ele nunca nos abandona, Ele é o nosso melhor amigo. Por isso Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, eu te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Nós vamos passar agora para a pastora Luciana, que ela vai trazer a mensagem dessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém, irmã Helena. Maravilhoso esses louvores, né? Que nós possamos, em meio a tudo isso que está acontecendo, nós possamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo. Porque é Ele quem nos sustenta. E um dia Ele virá para nos buscar, né? Por isso nós podemos crer no amanhã, porque um dia o Senhor Ele virá para nos buscar. Ele está preparando morada para cada um de nós. Amém? Nós já oramos, a irmã já orou, mas eu vou fazer mais uma oração para que nós possamos pedir ao Espírito Santo que venha nos dirigir nessa noite, nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar ao meu coração e ao teu coração, em nome de Jesus, amém? Aí onde você está? Você que está nos assistindo agora, você que vai nos assistir depois, feche os seus olhos e vamos orar, vamos entregar o nosso coração ao Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus, esteja falando conosco nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor,
porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Senhor, e ela se renova todas as manhãs. E nós te damos graças, Pai, porque nós temos o teu Espírito Santo para nos conduzir. E nessa noite, Senhor, eu venho te pedir que eu desapareça e o Senhor cresça, e que essa mensagem, Pai, que falou tanto ao meu coração, Senhor, possa falar ao coração, Pai, dos meus irmãos, de todos aqueles que estão nos assistindo agora, Senhor. Nós só temos a te agradecer, Pai. A te agradecer, Senhor, porque em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, nós vemos, Senhor, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Mesmo, Senhor, nós não podemos estar juntos no templo, Senhor, celebrando o teu nome, Pai. O Senhor nos deu essa tecnologia, Deus, para que nós pudéssemos, Pai, estar falando da tua palavra, Senhor, do teu nome, Pai, levando o teu amor, Senhor, a todos aqueles que nesse momento, Pai, estão precisando de uma palavra. Então, Senhor, que nessa noite o teu Espírito Santo alcance os corações, Senhor, e que a tua palavra, Pai, ela venha encontrar morada, Senhor, no meu coração e no coração dos meus irmãos. Essa é a minha oração, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, assim, a mensagem de hoje, ela tem o título de A Incessante Luta do Ser Humano em Busca do Real Sentido da Vida. E ela foi tirada do livro A Angústia da Vida, do pastor José Pontes Filho, e nos relata um pouco sobre tudo aquilo que nós buscamos durante a nossa vida, tudo aquilo que nós temos em mente e nós normalmente corremos atrás para alcançar. Mas, no fundo, qual que é o real sentido da vida? Será que nós já paramos para pensar qual o real sentido da vida? Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Irmãos, nós vamos ver o exemplo de Salomão, né? Nós vamos trabalhar em cima do livro de Eclesiastes nessa noite. E estamos vivendo, de novo, tempos muito difíceis. A gente pensou, né, que tinha acalmado um pouquinho, mas as coisas, elas estão complicadas. Nós estamos vivendo um momento muito crítico. Hospitais cheios, muita gente doente, muita gente indo a óbito, não só por causa da Covid, mas, né, as outras doenças, elas estão aí, elas não param. E vocês já pararam para pensar que, falando especificamente da Covid, é um vírus microscópico, né? E ele faz um estrago tão grande na nossa vida. Nós somos infinitamente maiores do que ele. E ainda assim, com toda a ciência, com toda a sabedoria, com a medicina a favor da humanidade, nós não conseguimos conter uma coisinha assim, microscópica, que está fazendo um estrago enorme no mundo inteiro. E aí, nesse ponto, cabe a palavra lá de Salmos, número 144, verso 4, que diz: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Irmãos, nós somos como um sopro. E a nossa sombra, os nossos dias, como a sombra que passa. É muito forte isso, né? Às vezes nós olhamos para nós mesmos, eu não, porque eu sou pequenininha, né? Um tipo de gente. Mas, poxa, tem gente tão alta, né? Você olha assim, você imagina aquela pessoa assim, ela é tão forte, né? Nós olhamos uns para os outros, assim, enquanto seres humanos, e nós pensamos, poxa, somos tão fortes. Mas a Bíblia diz que nós somos como um sopro. E os nossos dias, como a sombra que passa. E disso vem a angústia da vida. O que fazer diante de tamanha e dura realidade? Porque nós somos um sopro. Como um sopro. E os nossos dias, como a sombra que passa. O que fazer diante disso? Diante dessa realidade que é dura. Ela é uma realidade pesada, né? Como lidar com a vida? Quando, por exemplo, nós perdemos alguém, não só pelo Covid, mas, né? Quando nós vemos sonhos, histórias, projetos serem interrompidos. Como lidar com tudo isso? Como fazer com que a vida continue tendo um real sentido diante de tanta coisa triste e ruim que eu, você e tantos outros no mundo inteiro estamos vivendo? A única coisa, irmãos, que nós temos certeza nessa vida é a morte. E a consciência de que a nossa vida, ela é um sopro,
leva a grandes, enormes conflitos. Exatamente como esses que nós vamos falar nessa noite. Então, como nós vamos passear um pouquinho pelo livro de Eclesiastes, se você puder pegar a tua Bíblia, abre lá no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. O primeiro texto que nós vamos ler está lá no capítulo 1, do verso 12 ao 14. Todos encontraram? Amém? Nossa, irmãos, como é difícil, né? Como é difícil a gente não ouvir o amém dos irmãos dentro da igreja. É uma realidade muito diferente de toda aquela que nós já estávamos acostumados. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Salomão afirma aqui no verso 14. Depois que ele esquadrinhou, investigou e se informou com toda a sabedoria, ele fala no verso 14. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vaidade e correr atrás do vento. Salomão buscou intensamente o sentido da vida. Esquadrinhou, foi a fundo e com toda a sua sabedoria, Salomão diz: nada vale a pena. É tudo vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, se nós pararmos para pensar, correr atrás do vento é correr para nada, né? Então, assim, correr atrás do vento é tudo vaidade. Você olha para trás e começa a pensar em tudo que você já fez. Então, significa, pastora, que eu não preciso fazer mais nada? Se tudo é correr atrás do vento, se tudo é vaidade, eu não posso ter sonhos, eu não preciso correr atrás dos meus objetivos, eu não preciso buscar as minhas realizações pessoais e profissionais, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso, é tudo vaidade? Não, irmãos, não é bem assim. Eu não estou dizendo que você não pode ter sonhos, eu não estou dizendo que você não pode buscar as suas realizações pessoais e profissionais, que você não pode ter os seus projetos. Você pode e deve ter tudo isso, sim. Tudo isso você pode ter. O que você não pode é deixar que isso seja maior do que Deus na tua vida. O Senhor, ele tem que ser soberano na tua vida. É por isso que Salomão fala que tudo é vaidade. Porque é difícil a gente ponderar aquilo que nós queremos e correr atrás dos nossos sonhos e buscar aquilo que nós queremos, sem deixar que eles sejam maiores do que Deus. Sem colocar um projeto, ou um sonho, ou uma expectativa de vida acima do que Deus é para nós. Deixar com que essas coisas venham ser o centro das nossas vidas. Tirar o lugar de Jesus na nossa vida para que essas outras coisas elas entrem. Mas ainda assim, com tudo isso que Salomão chegou a essa conclusão, ele continua buscando respostas para o sentido da vida. E ele encontrou algumas. Ele foi atrás de algumas coisas e no final de tudo nós vamos ver o que aconteceu com Salomão. Agora abra a tua Bíblia lá no capítulo 2. Do capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o versículo 8. Salomão disse assim: Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar os bosques
em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Então, Salomão, ele foi buscar a razão para a vida nas festas, na bebida, na construção de grande patrimônio, juntar tesouros, né, ouro e prata, no prazer sexual desenfreado. Mas, por fim, lá no verso 10, Salomão diz bem assim: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Salomão correu atrás de tudo isso. Tudo isso. Festas, bebida, construção de grandes patrimônios, juntou ouro e prata, prazer sexual desenfreado. Mas aqui no verso 10, ele fala que ele não se privou, ele não privou de nada que o coração dele quis, né? Mas ele se alegrava. Essas coisas eram como se fossem recompensas por todo o trabalho que ele estava tendo, porque era ele que estava correndo atrás disso. E a palavra do Senhor, ela fala que as bênçãos do Senhor nos seguirão, mas aqui não, aqui Salomão, ele estava correndo atrás de tudo aquilo que o coração dele desejava. Então é porque não vinha de Deus, e sim dele. Era uma busca desenfreada para dar um sentido para a vida. E Salomão, aqui ele fala que a recompensa por todo o trabalho dele era isso tudo que ele estava conseguindo. Era como se fosse uma recompensa. E depois de experimentar tudo e ver que toda a alegria e prazer oferecido era momentâneo, porque é momentâneo, irmãos. Quantos de nós, né, talvez tenham vindo de uma vida ou de um berço não evangélico, não conheceram Jesus desde o nascimento, foram encontrar o Senhor passado um tempo de vida, né? Nós buscávamos prazer em coisas momentâneas, assim, festas, balada, os jovens muitas vezes procuram isso, né? E é um prazer momentâneo. A hora que aquilo acaba, o vazio que tem dentro da gente é impossível preencher. É impossível preencher a não ser com a presença de Jesus na nossa vida. E Salomão, ele fala aqui, né? Depois de experimentar tudo e ver que toda alegria e prazer oferecido era momentâneo, acabava, não satisfazia o valor do seu, o vazio do seu coração, Salomão concluiu que não existe proveito real para todo esse esforço. É uma alegria momentânea. Não existe prazer eterno nas coisas dessa vida, nas coisas desse mundo. E Salomão chegou a essa conclusão. Versículo 11 diz assim: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, Salomão concluiu que ele correu, nadou e morreu na praia. Porque nenhum desses prazeres que ele buscou deram real sentido à vida dele. Assim como não dá o real sentido na minha vida e não dá o real sentido na sua vida. Porque são prazeres momentâneos, vaidades. Talvez você ou eu ainda estejamos correndo atrás de algo para preencher algum vazio na nossa vida. Talvez nós ainda estejamos na busca do real sentido da vida. E esse livro, irmãos, nós estamos tratando dele aqui nesta noite, assim, bastante superficialmente. Ele é muito tranquilo de ler, é um livro fininho, uma leitura assim, muito agradável, e nós estamos falando dele superficialmente. Mas se você tiver a oportunidade, leia, porque ele é muito mais profundo do que isso que nós estamos conversando. Ele nos mostra que buscar a felicidade a qualquer custo é vaidade. É vaidade.
é correr atrás do vento. O que realmente vale é ter o Senhor Jesus como centro das nossas vidas. Buscar prazer e alegria nas coisas do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Todo o resto o Senhor vai nos acrescentar. Todo o resto, o Senhor, de tudo aquilo que nós precisarmos, o Senhor vai acrescentar. E nós podemos dar testemunho disso. Quem de nós hoje, com tudo isso que está vivendo, sente o cuidado do Senhor na sua vida? Eu sinto. No meio de toda essa pandemia, no meio de todo esse caos que nós estamos vivendo, eu sinto o cuidado de Deus na minha vida, na minha casa, na vida da minha família a todo o tempo. O Senhor em tudo tem cuidado de nós. Em tudo, Ele tem cuidado da minha vida e Ele tem cuidado da sua vida. Se você não sente que isso está acontecendo com você, busca prazer nas leis do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Não corra atrás do vento. Corra atrás do Senhor Jesus. Ele é a verdadeira alegria das nossas vidas. O mundo, ele impõe para nós que a cultura de que nós temos que ser felizes a qualquer custo. Mas não é isso que Salomão nos mostra aqui. Nós não podemos correr atrás de uma felicidade momentânea. Nós não podemos correr atrás de algo que vai nos fadigar e que nós vamos ver um resultado momentâneo. Nós precisamos sim colocar os nossos planos, os nossos projetos, todos eles na mão do Senhor, para que a vontade dele, soberana, seja feita na nossa vida. Aí sim essas coisas elas vão acontecer, mas não vão ser pesadas. Nós vamos olhar para trás, nós vamos ser gratos por um emprego, nós vamos ser gratos por uma casa, nós vamos ser gratos por tantas outras coisas que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, mas que nós vamos adquirindo com a bênção do Senhor, porque o Senhor vai nos abençoando. O Senhor vai à frente dos nossos planos e dos nossos projetos. Nós não estamos correndo atrás de algo que não vem do Senhor, cujos prazeres serão momentâneos. É preciso, irmãos, muita coragem e determinação, vontade, perseverança para buscar e dar um significado real para as nossas vidas. Perseverança, coragem. Precisamos buscar um verdadeiro e real sentido para as nossas vidas. E para que isso aconteça, nós precisamos dar alguns passos, tomar algumas decisões, concentrar os nossos esforços e ter pilares que devem servir como base e sustento para as nossas vidas. A Bíblia, ela é um manual, ela é o nosso manual de vida. E nela nós podemos tirar todas as nossas dúvidas. Ali nós podemos encontrar os conselhos, todos os conselhos que nós precisamos. Todas as orientações que nós precisamos. Esses pilares que devem servir como base, eles estão aqui. Eles estão na palavra do Senhor. Mas nós só iremos conhecê-lo se nós tivermos intimidade com Deus. Nós precisamos ir contra a cultura. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com o tipo de alimento que nós estamos dando para o nosso espírito. Assim como o nosso corpo físico, ele precisa de uma alimentação saudável, o nosso espírito também. E essa alimentação saudável que nós damos para o nosso espírito, ela é a leitura da palavra de Deus. Ela é a busca incessante por uma comunhão e uma intimidade com o Senhor. Nós não podemos alimentar o nosso espírito e a nossa alma de coisas que não provêm de Deus. Vamos ficar doentes espiritualmente. A nossa fé vai enfraquecer. Nós seremos fracos e falhos diante de Deus. E eu tenho certeza que não é isso que eu ou que você queremos. Nós precisamos achar o limite daquilo que devemos possuir, daquilo que nós queremos construir. Mas como assim o limite daquilo que nós queremos construir? Irmãos, nós não podemos deixar que aquilo que nós queremos seja maior do que o Senhor nas nossas vidas.
Nós não podemos deixar que os nossos sonhos, os nossos projetos, eles atrapalhem a nossa intimidade com o Senhor. Não é errado buscar as suas realizações, mas nós precisamos estar atentos. A partir do momento que a nossa busca por algo se torna desenfreada, a ponto de nós deixarmos o Senhor de lado para correr atrás daquilo que nós queremos, já não é mais de Deus. E aquilo que não é de Deus causa fadiga, cansaço, alegria e prazer momentâneo. Precisamos considerar com muita sabedoria do Espírito Santo de Deus. Qual é o limite disso? Até onde eu devo ir com o meu trabalho para construir algo para mim? Trabalhar dia e noite, desenfreadamente, incessantemente, para ter a casa dos sonhos? E Deus? Sim. Construir a casa dos sonhos, sim. Mas desde que Deus esteja também nesse projeto. Principalmente Ele esteja nesse projeto. E principalmente que esse seja o projeto dele para você. O sonho dele para você. Nós, enquanto seres humanos, temos visto a vida passar tão rápido, né? Muito rápido. Às vezes a gente olha para trás assim e fala, poxa, parece que isso aconteceu ontem. E aí, muitas vezes, a gente começa a correr atrás do vento. Porque você olha para trás e fala, poxa, mas passou tanto tempo e eu não fiz nada. Como assim não fez nada? O que você fez diante de Deus? O que você fez para Deus? O que você fez com Deus? Irmãos, a irmã Helena falou, e o nosso pastor, ele sempre fala, né, que nós estamos aqui de passagem. A nossa casa, nosso verdadeiro lar, é nas regiões celestiais. Nós aqui temos uma tenda. Então, tudo que nós fizermos aqui, tudo que nós juntarmos aqui, vai ficar aqui. Mas o que nós estamos juntando para a eternidade? O que nós estamos guardando para a eternidade? Que tipo de lar nós estamos construindo para a eternidade? Que tipo de pessoas nós estamos levando para a eternidade conosco? Que tesouros nós estamos juntando na eternidade? Como está o meu coração e o teu coração para o grande e glorioso dia do Senhor? O resto, irmãos, é vaidade. É correr atrás do vento. Nós precisamos achar a nossa posição e a nossa missão na Terra. A sua vida, ela acrescenta algo de bom, produtivo e que vem de Deus na vida de quem está do teu lado? O seu viver demonstra o amor de Cristo pelas vidas, pela humanidade? O seu viver testemunha aquilo que Jesus fez por você um dia? De onde Ele te tirou? Para onde Ele te levou? O que Ele tem feito por você? A fidelidade dEle na tua vida nesse tempo? A tua missão? Você já perguntou para o Senhor qual é a tua missão nessa terra? Qual é a tua identidade aqui em Cristo? O que Ele tem para você? O que Ele quer que você faça? Quais são os planos dEle para a tua vida? Já perguntou para Ele se os seus planos se encaixam nos planos dEle? Porque não são os planos de Deus que precisam se encaixar nos seus, mas sim os meus e os seus se encaixarem nos planos de Deus. Nós já perguntamos isso para o Senhor? Senhor, os meus planos, aquilo que o meu coração deseja, ele se encaixa nos seus planos para a minha vida? Ele está dentro daquela missão que o Senhor tem para que eu cumpra enquanto eu estiver vivendo aqui? Muitas vezes nós não perguntamos, a gente não faz esse tipo de pergunta para Deus porque a gente tem medo da resposta. E se nós não estamos verdadeiramente em Cristo, e o Senhor fala, esse teu plano, filho, não está dentro dos meus planos para você. Se nós não estivermos firmados em Cristo, nós corremos o risco de nos decepcionar. Poxa, mas Deus não... A Bíblia fala que eu colheria o melhor dessa terra e agora Deus não está querendo me dar. A gente vai entrar nessa vibe. Mas não é isso que o Senhor quer de nós.
Ele quer cumprir os planos dele na nossa vida. E você pode ter certeza de que os planos dele são infinitamente maiores, melhores e muito mais perfeitos do que o que eu e você fazemos para as nossas próprias vidas. Porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Ele sabe qual é o nosso limite, Ele sabe até onde nós podemos ir, Ele sabe até onde nós aguentamos. Nós não sabemos isso. Nós temos que ir nos testando, mas o Senhor, Ele sabe. E quando Ele fala um não, ou quando Ele fala, filho, espera mais um pouquinho, é porque Ele sabe que aquilo é melhor para nós. Ele sabe aonde aperta o nosso calo. E muitas vezes nós não entendemos. Nós só vamos entender os propósitos de Deus lá na frente, depois que a gente já se chateou, depois que a gente já murmurou, depois que a gente já reclamou, depois que tantas coisas que desagradam o Senhor nós já fizemos. E aí nós vamos olhar e falar, poxa, Deus, o Senhor tinha razão. Eu não estava aqui cumprindo a minha missão. E os meus planos não estavam dentro dos seus planos para a minha vida. E aí, irmãos, nós temos que voltar. Voltar lá atrás, aonde nós caímos, aonde nós erramos, aonde nós murmuramos. E temos que pedir perdão e começar tudo de novo. É muito mais fácil a gente evitar esses erros, né? A gente pedir a Deus sabedoria. Pedir a Deus entendimento. E pedir a Deus que os nossos planos, os nossos projetos estejam dentro dos projetos dele. Nós precisamos ter relação pessoal e individual com Deus. Irmãos, nós temos falado tanto sobre isso. Nós temos batido tanto nessa tecla. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Eu vejo assim que o Senhor, Ele tem nos parado para que nós possamos olhar mais para Ele. Para que nós possamos estar mais atentos às coisas que Ele tem para nós. Todos os sinais da vinda de Cristo, eles estão aí, aparecendo, todos os dias. E o Senhor, Ele está nos parando. Ele está nos parando. Fique em casa. Mas não fique em casa à toa. Se você pode ficar em casa, fique em casa, mas faça algo útil, alimente a sua alma, o seu espírito, de algo que realmente valha a pena. Medite na palavra do Senhor. Aumente, estenda, expanda o teu tempo de meditação, o teu tempo de oração, o teu tempo de jejum. Leia a Bíblia, leia livros que edifiquem a sua vida. Aproveite esse tempo do hashtag Fica em Casa, que faz algo pela tua vida espiritual. E mesmo que você não possa ficar em casa, mesmo que isso não se aplique à sua vida, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Irmãos, vamos parar de correr atrás do vento. Vamos parar de correr atrás de tudo que é vaidade. Fazer a nossa parte, sim. Mas fazer a nossa parte consciente de que aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus. A nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa força, ela vem do Senhor. E é isso que nós temos que buscar. É disso que nós estamos falando. Nós podemos ver que quando aquilo que nós conquistamos nessa vida vem de Deus, a alegria é certa. Quando vem de nós mesmos, nunca será suficiente. Se o emprego que você tem foi Deus que te deu, está de acordo com os planos e projetos dele na sua vida, ele vai ser suficiente para você. E ele vai te dar alegria. Quando não for, essa alegria ela nunca vai ser suficiente. Isso é só um exemplo, irmãos. Você pode ter o melhor salário do mundo. Aquilo não vai te trazer alegria. Vai te trazer uma alegria momentânea, mas ela vai passar. E vai passar o tempo, e vai passar o tempo, e vai passar o tempo, e aquilo deixou de ser suficiente. Você vai precisar de mais, de mais e de mais. Agora, quando é de Deus, a alegria ela é certa. O prazer ele é certo. E a gratidão ela é certa. Nós conseguimos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo por nós. Porque nós entendemos que vem dele, que é Ele que nos deu.
que está dentro dos planos e dos projetos dele. E por fim, meus irmãos, quando nós amadurecemos de verdade, nós vemos que buscamos incessantemente algo que é passageiro. O verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida está em seguir, agradar e viver uma vida temente a Deus. Uma vida de acordo com as Escrituras Sagradas. Uma vida de acordo com o que Deus tem para cada um de nós. Dentro da missão que o Senhor tem para mim e tem para você. Dentro dos limites que o Senhor estabelece para que nós não tenhamos um Deus maior do que Ele. Contra a cultura. Uma vida de acordo com a palavra de Deus. E aí nós vemos que nós vamos na contramão do mundo. Nós vamos na contramão do mundo, nós passaremos por lutas, por dificuldades, por provas, mas isso tudo porque nós estamos agradando a Deus. Nós estamos buscando agradar ao Senhor. A Bíblia fala no próprio livro de Eclesiastes que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. E nós não podemos perder tempo consertando aquilo que é realmente prioridade na nossa vida. Nós precisamos estar vivendo de acordo com as prioridades de Deus. Nós precisamos viver uma vida que agrade ao Senhor em todo o tempo, em todos os sentidos. Porque no fim, meus irmãos, no fim de tudo isso que nós falamos, no fim de toda essa explanação, no fim de toda essa mensagem, no fim de toda essa busca, o que realmente vale é aquilo que vai ficar para a eternidade. Então, quando o livro fala na incessante luta do ser humano em busca do real sentido da vida, é nesse ponto que o autor chega. Qual é o real sentido da nossa vida? O real sentido da minha vida e da sua vida é viver uma vida de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Viver uma vida que agrade ao Senhor. Viver uma vida de acordo com os mandamentos que Jesus nos deixou. Porque o que realmente importa é o que vai ficar para a eternidade. E essa eternidade, seja ela no céu ou não, somos eu e você que vamos escolher. O Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então não adianta nada a gente ficar correndo atrás de coisas que são vaidade e que nos afastam de Deus. Não adianta nada a gente ficar correndo atrás do vento. Nós temos é que correr para Cristo. Nós temos é que correr para o Senhor. Nós temos é que correr para a Bíblia. Nós temos é que correr atrás daquilo que realmente vai ficar para a eternidade. A nossa salvação. É o que vai ficar, irmãos. É a nossa vida toda. Ela deve ser vivida em prol de alcançar a salvação. Um dia o Senhor Jesus virá nos buscar. Ou nós podemos ir para a glória antes disso acontecer. Mas nós temos que ter a certeza de para onde nós estamos indo. E essa certeza só o Espírito Santo pode dar no meu coração e no teu coração. Não existe outra forma. Nós temos visto por aí tantas mentes frustradas, em depressão, tantas coisas ruins acontecendo. Mas por quê? Porque não entenderam ainda qual que é o real significado da vida. Não entenderam ainda o que exatamente nós precisamos buscar, para onde nós estamos indo. E muitas vezes começam a andar em círculo, saem do nada e vão para o nada, saem daqui, vão para lugar nenhum, não chegam a conclusão nenhuma. Porque estão buscando desenfreadamente prazeres momentâneos dessa vida. Quando, na verdade, tudo aquilo que você e eu precisamos é correr de encontro ao Senhor Jesus. Sempre, todos os dias, tem um louvor que fala que eu escolho Deus todos os dias e eu tenho que escolher o Senhor todos os dias. Todos os dias, quando nós levantarmos, é mais
um precioso tempo que nós temos para agradar o Senhor, para cumprir a vontade dele na nossa vida, para permitir que ele nos use como canal de bênção para outras pessoas. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que nós queremos e nós não estamos vendo aquilo que Deus quer para nós. E aí nós deixamos passar. E com isso nós vamos nos afastando, e nos afastando, e nos afastando do Senhor, até que quando nós percebemos, a nossa fé ela já se esfriou. A nossa fé ela já se esfriou. Muitos irmãos viviam, né, nos tempos que nós podíamos ir para o templo, ir para a igreja, viviam da fé do irmão, da fé do pastor. Hoje, na maior parte dos casos, nós só conseguimos transmitir os nossos cultos de forma online, nem todos estão indo presencialmente na igreja. E aí aquela comunhão, aquele calor humano entre os irmãos, ele deixou de existir. E muita gente que vivia desse calor humano, tipo, leva lá a sua velhinha apagadinha, e aí acende com a chama do outro irmão e passa a semana, e daí no final da semana seguinte, aquela chama já está se apagando, ela leva de novo na igreja, acende com a chama do outro irmão. A pessoa, ela não aprendeu a buscar por si própria, manter aquela chama acesa. E olha a dificuldade que deve estar sendo agora. Então, para que eu e você tenhamos ainda a oportunidade de firmar a nossa fé, se você está se sentindo enfraquecido, se você vivia da fé do pastor ou da fé de um irmão, ou busque o mesmo Deus o mesmo Deus, o Espírito Santo que enche a vida do pastor, do irmão do lado, de um obreiro, de um missionário, de um intercessor. É o mesmo Deus que vai encher a tua vida. É o mesmo Deus que vai encher o teu coração, que vai avivar a tua fé. Mas você precisa buscar. Eu preciso buscar. Se nós nos acomodarmos, nós vamos perder o real sentido da vida. E no final da nossa carreira, quando encontrarmos com o Senhor, se nós não tivermos buscado o real sentido da vida, que é Cristo, nós corremos o risco de passar a eternidade longe do Senhor. E isso que nós estamos falando hoje é muito sério. É muito sério, porque quando se fala em eternidade, nós, seres humanos, somos muito limitados, nós não temos noção disso. Nós não temos noção do que é o para sempre, por toda a eternidade. Não tem fim. Não tem fim, irmãos. Para onde você quer ir? Qual é o verdadeiro sentido da tua vida? O que você está buscando hoje? Aquilo que você busca, aquilo que você tem em mente, te leva para mais perto de Cristo? Ou te afasta dele? O que você quer fazer? Com tudo aquilo que você tem ouvido, com tudo aquilo que você tem buscado, com tudo aquilo que o Senhor tem falado para você. Salomão, ele fala que é tudo vaidade, é correr atrás do vento. E essa relação pessoal e individual que nós temos que ter com o Senhor, Salomão fala dela. Para finalizar, nós vamos ler o que ele fala lá no versículo 24 ao 26 do capítulo 2. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Irmãos, esses versículos que nós lemos são para fechar a nossa mensagem nessa noite. Eu fico olhando para lá e para cá, né? Pois é, eu esqueço que eu tenho que olhar aqui. É como se eu estivesse olhando para vocês. É muito difícil isso ainda, mas, né? É o que nós temos para hoje. Vamos ler de novo? Brincadeiras à parte, vamos ler de novo? E vamos pedir que o Espírito Santo guarde essa palavra no seu coração e no meu coração? Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto,
vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Irmãos, se os teus sonhos, os teus projetos e tudo aquilo que você busca estiver de acordo com aquilo que o Senhor tem para você, você vai comer e você vai se alegrar, porque é o Senhor quem está te dando. Aquilo vai ser suficiente para você. Aquilo vai ser a alegria da tua vida. Porque o Senhor, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar conhecimento e Ele vai te dar prazer. Se você agradar, se você estiver no centro da vontade de Deus. Amém? Que nessa semana você possa meditar nessa palavra. E se você quer saber um pouquinho mais sobre esse livro que foi tão edificante na minha vida, você me chama lá e a gente conversa um pouquinho sobre ele. Amém? Nós vamos orar agora, vamos encerrar o nosso culto. Por conta do decreto, né, essa semana o nosso culto ele é só online, transmitido pelas redes sociais. Nós ainda não sabemos como vai ficar o próximo, mas de oração. E se você tem um pedido de oração em específico, deixa pra gente, pode deixar aqui pelo Face, pode mandar no grupo da igreja, ou enfim, pode nos contactar de alguma forma e nós estaremos orando por você. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, e nós te louvamos por essa mensagem. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor, e que nós estejamos no centro da tua vontade, Pai. Chega, Senhor, de correr atrás daquilo que é vaidade. Chega, Senhor, de correr atrás do vento, Pai. Chega, Senhor, de viver uma vida vazia, Deus. Porque o Senhor, Pai, o Senhor pode nos encher. A tua presença, Pai, ela é suficiente, Senhor, para alegrar todos os dias das nossas vidas. E nós queremos te servir, nós queremos te seguir. E nós queremos estar no centro da tua presença, Pai. Queremos que o Senhor seja o centro das nossas vidas, Deus. Queremos, Pai, que os nossos planos, que os nossos projetos, Senhor, eles estejam de acordo, Senhor, com os seus planos e projetos para as nossas vidas. Senhor, que nós tenhamos mais intimidade contigo, Deus. E que durante essa semana, Pai, nós possamos te buscar e te buscar, Senhor. Aviva a nossa fé, Pai. Alcança, Senhor, aqueles que estão desesperados pela tua presença, Senhor. Coloca-os, Pai, no caminho de alguém, Senhor, que possa levar o teu amor, Senhor, e a tua palavra, Pai, para que aqueles corações possam ser alcançados, Senhor. Aquilo que nos importa, Deus, no fim de tudo, Senhor, é a nossa salvação. E a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor quer que todos venham a se salvar. Então nos usa, Pai, como canal de bênção, Senhor. Porque essa é a nossa missão nessa terra, Senhor. Que o Senhor possa revelar, Pai, a cada um de nós a nossa identidade em Ti, Senhor, e a nossa missão nesse tempo, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença e nas Tuas poderosas mãos, Senhor, para que o Senhor nos use, Deus, como o Senhor quiser, conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, Pai, de cada família, Senhor, aqui representada, de cada um que nos assiste, Pai, de cada um que nos ouve, Senhor. E que as Tuas poderosas bênçãos, Pai, estejam com todos em nome do Senhor Jesus. Que a Tua presença, Senhor, seja real e constante em todos os lares, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos dirija, hoje e sempre, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma semana abençoada, que o Senhor possa se revelar a ti durante essa semana. E que em nome de Jesus, irmãos, você e eu possamos encontrar alegria e prazer nas coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, irmãos, que Deus te abençoe.